sementeira e construção. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, 1 Coríntios 3, 9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, em que permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Já conheces os benefícios de Jesus. És colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Que assim seja. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre nos envolva. No começo, vamos fazer uma oração pedindo por nós. Vamos fechar nossos olhinhos e sentar na cadeira o melhor que a cadeira nos oferece, porque nós vamos estar muito bem acompanhados. Fazer uma oração no fundo do nosso coração, pedindo a Deus, ao Mestre Jesus, que está sempre a nos amparar, a nos elevar, a nos proteger. Que esse ano de 2020 nos eleve cada vez mais para o caminho do bem. Que possamos ser pessoas semeando só o bem, o amor e principalmente a fé. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare sempre, nos protegendo, nos amparando e nos guiando. Que sejamos pessoas cada vez melhor do que fomos em 2019. 2020 seja um ano de paz, de amor e de prosperidade para nós. E que assim, Mestre Jesus, Tu que estás sempre a nos amparar, a nos elevar, a nos proteger, a nos guiar, te entregamos, te oferecemos esse ano de 2020 em Tuas mãos. E queremos que Tu nos faça instrumento de fé, de esperança, muito amor e de caridade. Que o Jesus, que está sempre a nos amar, a nos elevar e a nos proteger, mais uma vez, mais vezes, fique a nos elevar e a nos proteger. Pedindo também que nos faça mensageiros do bem e do amor por esse ano de 2020. Que sejamos pessoas que levem muito amor e muita paz a por todas as pessoas que nós passarmos. Uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de fé e uma palavra de esperança.
Muito obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui, nesse começo de 2020, nesta casa de amor, de fé e de paixão, de caridade, de prosperidade, nessa casa de luz, que sempre está de portas abertas para todos que aqui passaram. E como tem um ditado muito antigo, que o sogro da minha irmã já dizia, que conforme os primeiros 12 dias do mês, é o mês. É o ano também, é o mês, né? Então esse mês vai ser um ano de muita gente na Casa Espírita, de muita prosperidade, de muito amor. Então recebemos vocês e recebemos esse ano de 2020 e esse mês de janeiro com muita fé e muito amor. Agora vamos silenciar e vamos fazer a oração que ele nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos mentores da casa, damos por aberto o trabalho de hoje. E para nossa alegria, hoje temos a Lúcia, nossa companheira de ideal espírita, que está sempre aqui na Casa Espírita, no verão, nos feriados e sucessivamente, né, Lúcia? Então, Lúcia, que a paz de Jesus te envolva e tudo aquilo que tu preparou com carinho, com amor, que tu possa passar para nós e nós entender e sairmos daqui melhor do que chegamos. Muito obrigada. Então, meus queridos irmãos, eu só posso começar depois de uma bela prece da nossa querida Gladys, né? Desejando para vocês um ano cheio de luz e de paz, né? É um novo ano, é uma nova oportunidade que nós temos de crescer, de melhorar e de servir a Jesus. É um novo patamar que nós vamos conquistar na nossa vida, né? 2020 está aí. 2020 chegou e hoje é a primeira palestra do ano nessa casa. E eu tive o privilégio de ser convidada para fazer essa palestra. Então eu me sinto assim muito feliz, muito honrada com esse público maravilhoso que está aqui na minha frente, querendo melhorar, querendo crescer, querendo mudar, né? Cada vez que o ano muda, a gente pensa, eu quero mudar. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas nós temos que entender que essa mudança está dentro do nosso coração. Nada muda se a gente não tem vontade. Nós é que fizemos essa mudança, nós é que proporcionamos para o outro e para nós mesmos essa mudança. E nós é que buscamos a felicidade através da mudança que nós fizemos em nós mesmos. Então vamos ter cuidado de não nos apegar no passado. O passado está no passado, né? O passado já passou. Não vamos nos apegar. Olha o apego. Vamos nos desapegar. Vamos fazer um novo mundo a cada momento, né? Não precisa mudar o ano, né? A gente pode fazer a cada dia, a cada amanhecer um novo momento, né? Porque o nosso Pai sempre está com a gente, nos dando força e nos ajudando. Porque foi Ele que nos disse, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Ele está aliviando o nosso coração no momento da tristeza, no momento da dor, no momento da dificuldade. Então vamos nos desapegar. Mas vamos nos desapegar por inteiro. Nós da doutrina espírita, nós sabemos que a vida continua. Ela continua. Ela não é só isso, nós sabemos disso. Mas nós temos uma baita dificuldade de aceitar quando um irmãozinho nosso, ou quando é alguém que nós amamos, vai para o mundo espiritual. Nós temos uma baita dificuldade de falar sobre isso, né? E nós somos espíritas, nós somos treinados para isso. E nós temos certeza disso, porque nós lemos as obras básicas do Kardec e concluímos isso. Mas nós temos ainda uma baita dificuldade. Por quê? Porque nós somos apegados àquilo que onde nós estamos. Nós somos apegados demais. Mas nós temos que pensar maior. Nós temos que confiar no nosso Evangelho. Nós temos que confiar no Livro dos Espíritos. Nós temos que confiar em Kardec, que nos ensinou que a vida continua, que ela tem outros ciclos e que sempre é melhor que daquela que a gente saiu. Cuidem bem o que eu falei. Ela é sempre melhor daquela que a gente saiu. Nós ficava tendo pé
Podemos até ficar, mas ela não vai ser pior daquela que a gente saiu. E eu falo de melhor no sentido da parte espiritual, não é na parte material, é na parte espiritual. A gente enriquece nossos pensamentos, nós evoluímos e sempre recebemos uma tarefa nova, né? Recebemos uma missão nova na próxima etapa. Baseado nisso, né? A espiritualidade maior nos manda o Chico Xavier, né? Para nos ajudar. E o Chico psicografa maravilhas, obras inteiras, que nos ensina, né, que a vida continua e que nós temos que nos desapegar e temos que acreditar nisso aí. E ele então surge na vida do Chico o André Luiz. O André Luiz foi um espírito de muita luz, né? Mas também tinha suas falhas, como todos nós temos, né? E o André Luiz nos manda muitos recados através das mãos dadivosas do querido Chico, né? Então, quem foi André Luiz, para nós começar? O André Luiz foi o autor do Nosso Lar, né? Vocês devem ter conhecido esse livro, muitos aqui já leram o Nosso Lar, muitos já assistiram o filme. Foi a primeira obra do André Luiz. Depois dessa obra vieram muitas outras. Mas qual era o objetivo dessa obra? Por que o mundo espiritual nos mandou essa obra através do Chico Xavier? Para nós perder esse medo da morte do corpo físico. Cuidem bem, a morte do corpo físico, porque nós não morremos não, nós continuamos. Então, esse medo que nós temos, esse pavor que nós temos que perder pouco a pouco. Nós temos que confiar na espiritualidade, que a vida continua. Aquele irmãozinho que foi para lá, não lamente porque ele foi para lá. Ele foi para lá porque tinha que melhorar. Ele foi para lá porque ele tinha que crescer. Ele foi para lá para conhecer novos jardins que estão se florindo em outro lugar, em outro patamar, em outra esfera, em outra vida, em outra dimensão, né? Então, eu sei que é difícil, né? Todos nós sofremos muito, porque nós somos muito apegados, como eu falei. Todos nós sofremos, mas nós temos que aprender, nós temos que ler. E o nosso sofrimento, a nossa dor, tem que ser menor que a nossa confiança no Pai maior. A nossa dor tem que ser menor, cuidem bem. Nós temos que confiar no Pai maior. Nós temos que entender que alguma coisa melhor tem que vir, vai vir e está para vir. Porque Jesus nos contou tudo isso no seu Evangelho. E já nos contou que ia vir uma terceira revelação depois do Moisés e de Jesus, que seria os espíritos, o mundo dos espíritos. Através do mundo dos espíritos, através dessa leitura de Jesus, nós vamos aprender que a nossa vida continua e ela vai ser muito bela. Então, voltando, né? Nós vamos falar no Nosso Lar. O Nosso Lar é a primeira obra do André Luiz. Então, como eu já disse, o André Luiz não era esse nome, esse é um nome fictício, esse autor espiritual, ele preferiu ficar no anonimato, né? Porque isso não interessa para nós quem foi ele. O que nos interessa é a parte espiritual, o que nos interessa é o conhecimento que nós temos que adquirir. Não é o quem foi, que deixou de fazer, isso não interessa para a espiritualidade. Então, André Luiz é um nome fictício, tá? Ele era um médico que viveu aqui nesse planeta, fica com nós, junto de nós, tá? E ele desencarna, ele chega um momento que ele desencarna, como todos nós vamos desencarnar, nós temos que ter essa consciência. Ele desencarna, ele trabalhava, atendia muitas pessoas e atendia muitas pessoas gratuitamente. Ele tinha esse lado bom, como todos nós temos, mas também ele teve uma vida muito desequilibrada, uma vida muito fácil, muito voltada para muitos vícios, que também não vamos julgar e nem vamos entrar nisso aí, né? Então, ele, quando desencarna, ele vai para um lugar chamado umbral. Ele vai para o umbral porque ele tem uma sintonia semelhante àqueles irmãozinhos que estão lá no umbral. Então, é a primeira reflexão do nosso livro. Por quê? Nós temos que saber que que lá no mundo espiritual, a gente é convidada, a gente é destinado para um lugar parecido com a gente, né? Se a gente é uma pessoa bondosa, se a gente é uma pessoa caridosa, se a gente é uma pessoa querida, uma pessoa doce, com toda certeza nós não vamos cair num lugar trevoso, né? Então não quer dizer assim que a pessoa partiu para o mundo espiritual, ela ficou boa, não ficou. Ela vai ter que levar, ela leva junto com ela
todas as suas impressões, sendo boas ou sendo ruins, ou sendo más, né? Então o nosso querido André caiu no umbral. Lá no umbral, ele sentiu muita dificuldade, ele escutava gritos, ele escutava sons, ele sentia muita fome, porque ele levou as impressões da terra. O umbral é muito próximo, é um lugar muito próximo da terra, da crosta terrestre. Então a gente chega lá com as impressões, o espírito vai sozinho, o corpo fica, mas a gente leva a impressão da matéria. Então o André Luiz sentia fome, sentia frio, ele escutava frequentemente um grito assim, que ele era um suicida, ele não entendia por quê, mas ele se voltava, ele era muito orgulhoso, era uma pessoa muito prepotente, então ele não olhava para o lado, ele olhava só para ele mesmo, ele vivia naquele mundinho. Cuidado, meus queridos irmãos, vamos olhar à volta, nós não somos dono da verdade, nenhum de nós aqui é dono da verdade, vamos escutar, aprendendo com o outro, a gente cresce muito, vamos dar chance para o outro nos ensinar, vamos ter simplicidade. E o nosso querido André Luiz não tinha essa simplicidade. Então ele ficava muito voltado para ele mesmo, ele ficava muito voltado para o seu umbigo, ele ficava ali naquele canto, sofrendo. E ele não tinha outra alternativa a não ser sofrer. Passava por um umbral, como se sabe, muitos anjos da guarda, que são os mentores espirituais, que caminham pelo umbral, convidando as pessoas para vir com ele. Mas ele estava tão voltado para a infelicidade, para a dor, para a mágoa, para a tristeza, que ele não enxergava aquelas pessoas. E isso acontece com nós aqui. Quando nós estamos tristes por alguma coisa, quando aconteceu alguma coisa com nós, a gente fica voltado naquele problema e a gente esquece tudo. A gente esquece que tem filho bonito, a gente esquece que tem uma casa aconchegante, a gente esquece que tem uma boa cultura, a gente esquece que a gente pode ir lá no supermercado e comprar o que a gente quer, a gente fica só naquele problema. É ou não é? A gente fica voltado naquele problema. E aí o nosso pai diz, mas Lúcia, mas tu não fica assim. Tu tem a tua filha, tu tem a tua casa. Mas a Lúcia fica só naquilo. Ai, mas aconteceu isso, eu tô nervosa. Não, meus queridos irmãos, não é assim. Eu tô nervosa, eu tô triste, mas o Deus vai me ajudar. Eu sou divina, eu sou filha de um grande pai. Eu vou sair dessa. E vamos tocar, né? Vamos seguir. Não vamos entrar na depressão, não. Vamos seguir. E é isso que acontecia com o nosso querido lá no mundo espiritual. Porque é a mesma coisa, gente. O mundo espiritual é a mesma coisa. Nós somos cópia deles, não é eles que são cópia de nós. Nós somos cópia deles, né? Então, o André ficava naquilo ali, sabe? Naquela vida. 8 anos ele ficou naquilo. 8 anos sofrendo, padecendo, era orgulhoso, não acreditava em nada, não existe Deus, não existe nada, isso aí não me conversa, não acredito em mais nada. Como a gente gosta de dizer isso, né? Acontece uma coisa com a gente, eu não acredito em mais nada. Eu acredito tanto, não acredito. A gente diz às vezes, né? Eu não acredito em mais nada, mas meu filho está com isso, eu não consigo um emprego, eu não acredito em mais. Não, tudo tem seu momento, calma. Tudo tem o seu momento. Ninguém passa aquilo que não tem que passar. Ninguém passa aquilo que tem que passar. Então, o André Luiz ficava naquilo. Até que um dia ele lembrou, ele era muito culto, ele era um médico, ele era uma pessoa culta. Ele fez assim, mas parar aí. Eu estou aqui nessa situação, eu estou sem corpo físico, eu acho que existe sim alguma coisa. E tem que ter um rei da criação, tem que ter alguém que fez isso aí, tem que ter um senhor que fez isso aí. Ele teve essa inspiração divina e eis que ele vê na frente dele o Clarencio. O Clarencio era um ministro. O Clarencio era um ministro daqueles que é mandado pelo Senhor, um anjo da guarda, né? A gente aprende, olha, quando a gente é pequenininha, a dizer o anjinho da guarda, né? Era um anjo da guarda. Ele vinha acompanhado de dois ministros junto com ele. E o Clarencio então convida o André Luiz para ir com ele. Vem comigo, vem. E ele vai. Ele chega numa colônia espiritual muito linda, num muro todo de pedra. Aí o Clarencio tem uma senha, aquele muro se abre. Quem vê o filme deve lembrar agora. Alguém vê o filme aqui? Quem vê o filme deve lembrar que aquele muro se abre, né? Aí o Clarencio entra com o André Luiz e o André Luiz está muito doente, está muito debilitado, porque quando a gente está doente, o corpo físico, ele pega tudo, vem tudo através do corpo espiritual. A doença se manifesta primeiro no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Se a gente não se cuida espiritualmente, se a gente não se
nutre espiritualmente, é isso que vocês estão fazendo agora, vocês estão se nutrindo espiritualmente nesse momento, a doença muitas vezes migra para a parte do físico, migra para o corpo físico. Então, tudo que tu tem no corpo físico, ela já veio do espiritual. Então, o André Luiz foi para lá, para o corpo espiritual dele, balado, né? Horrível, porque ele desencarnou de uma doença muito grave, de uma doença muito triste, no tórax, no abdômen, intestino, estômago, coisa bem difícil, e por isso que a ciência não venceu, né? E ele foi para lá. Bom, chegando lá, ele é tratado por um enfermeiro chamado Lísias. O Lísias cuidou dele, dava passe nele, ensinava ele, o Lísias dava passe nele e desmanchava aquelas chagas dele, mas ele voltava a se perturbar e aquelas chagas se abriam de novo. Por quê? O pensamento dele era tão forte, ele estava tão envolvido na dor, na tristeza, que aquelas chagas se voltavam. Mas o Lísias tornava a dar passe, tornava a ajudar ele, e ele melhorava, né? E aquilo foi passando, e ele foi melhorando pouco a pouco, e foi aprendendo com esse enfermeiro chamado Lísias, tá? Ele foi aprendendo no mundo espiritual, que ele era uma pessoa que estava doente, que tinha que se curar. Nesse hospital, e olha, cuidem bem, todos os nossos irmãozinhos, vamos refletir sobre o livro, todos os nossos irmãozinhos que partem aqui da Terra, com uma doença grave, com alguma coisa muito demorada, com toda certeza eles recebem um tratamento espiritual também, numa colônia espiritual também e num hospital também. E é isso que o livro está querendo nos dizer, tá? Dali ele melhora bastante e é convidado, pelo esse enfermeiro Lísias a ir morar na casa dele. Olha só. Uma coisa engraçada, né? O mundo espiritual com casa, a gente acha engraçado, né? Mas é assim, gente. O mundo espiritual não é um monte de anjinho tocando harpa e um velho sentado dizendo que é Deus. O mundo espiritual é parecido com esse aqui, só muito melhor. Então ele sai do hospital e encontra a casa do Lísias. Então ele conta, ele conhece então a cidade espiritual Nosso Lar, tá? A desenhista não é boa, tá? Mas ela tentou fazer, a desenhista sou eu, ela tentou fazer aqui o mapa do Nosso Lar, tá? É uma estrela, ela é em forma de estrela, ela tem seis pontas, tá? E em cada ponta fica um ministério, tá? Então fica o ministério da elevação e da união divina. Depois tem da comunicação, do esclarecimento, da regeneração e do auxílio. Então são ministérios. No meio é a governadoria, é a pessoa que governa. Então ele tem essa planta aqui, essa estrela. Essa estrela foi tirada de um livro, eu não pude trazer porque era da biblioteca do meu centro espírita lá, mas eu tentei desenhar, né, para vocês. Ela foi tirada de um livro que foi também psicografado pelo Chico, né, com a ajuda do Lúcio, do espírito Lúcio, né, e desenhado pela Igorina Cunha. Essa é o mapa da cidade espiritual Nosso Lar, tá? Então é um lugar muito bonito, muito lindo. Ele tem assim muitas flores, as ruas são largas, o ar é puro. Isso que não é dos melhores, gente. Isso aqui, a colônia espiritual não é das melhores. Tem coisa muito melhor que isso aqui. Na casa do meu pai há muitas moradas, lembram? Na casa do meu pai há muitas moradas. Essa é uma das moradas que tem. Então, essa é uma para nós ter uma ideia, mas tem coisa muito melhor. Essa cidade, essa colônia espiritual, ela foi fundada no século XVI pelos portugueses que desencarnavam no Brasil. Eles desencarnaram e foram lá e fundaram essa colônia aqui. Ela é uma colônia de transição, é uma colônia que ajuda as pessoas a se voltar para uma nova vida, aceitar após morte do corpo físico. Ela é uma colônia que auxilia, mas ela tem detalhes. Elas todos lá trabalham, não são ociosos. Lá tem que trabalhar, Então, nessa colônia tem um lago muito bonito, chamado Lago Azul. É tudo azul, eu adoro azul. Então, eu acho que eu gostaria de ir para essa colônia, mas eu acho que não vou não. Sabe por quê? Porque ela é em cima do Rio de Janeiro, gente. Eu acho que está longe para mim, né? Me disseram que tem uma em Porto Alegre, em cima de Porto Alegre, do aeroporto de Porto Alegre, chamado Porto do Sol. Eu acho que é essa que eu vou. Eu estou pleiteando essa vaga, mas eu não achei mais nada dela, não sei isso.
só o nome dela. Mas, em todo caso, o nosso lar fica em cima da cidade do Rio de Janeiro. Quando foi feito esse livro, quando foi psicografado esse livro, ela tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Em cada ponta da estrela, como eu já disse, tem um ministério, tá? Tem o Ministério do Auxílio, que é onde estava o Clarencio, que foi lá, buscou o André Luiz, lembra quando ele foi lá buscar o André Luiz? Ele é do Ministério do Auxílio, e da elevação é o ministério mais elevado. As pessoas, quando ficam bem espiritualizadas, bem melhores, elas vão trabalhar no Ministério da Elevação e do Amor Divino. Tá? E ela é muito linda, como eu já disse, ela tem um campo de música muito bonito, é uma cidade assim encantadora, é uma colônia maravilhosa, onde o nosso querido André Luiz chegou. Como ele melhorou, como eu já disse, ele melhorou, então ele vai para a casa do Ulisses, ele não tem casa onde morar. Quando tu melhora lá tu vai pensar assim, mas e agora para onde é que eu vou? Eu agora desencarnei, estou aqui nesse hospital, e agora para onde que eu vou? Mas sempre tem alguém que nos dá a mão. Sempre tem alguém que nos ajuda. O nosso Pai nunca nos desampara. Jesus está sempre abraçadinho com nós, né? Então, o Ulisses, que cuidava do André Luiz, que é aquele enfermeiro que eu já falei para vocês, convida o André para ir morar na casa dele. Quando ele chega na casa da Dona Laura, a Dona Laura é a mãe do Ulisses. Ele chega na casa da Dona Laura, ele se encanta com a casa, os móveis são semelhantes aos daqui, da nossa terra, ele vê muitas flores, a casa é muito bonita, muito aconchegante, tem piano, tem harpa, tem duas pessoas com ela, duas moças com ela, que são as irmãs de Ulisses, é a Judite e a Yolanda. A Judite e a Yolanda são as irmãs do Ulisses, então moram naquela casa, e a Dona Laura recebe ele muito bem, com muita alegria, e ensina muita coisa para o André Luiz. Ensina para ele que lá tem que trabalhar, ensina para ele que lá a gente pode casar, ter namorada, ensina para ele que lá tem um meio de transporte chamado aerobus. Alguém diz aerobus, mas como eu sou professora de inglês, eu digo bus. Então, aerobus, tá? Então, lá ele ensina muitas coisas para o André Luiz. E o André Luiz fica uma pessoa assim mais confiante, né, no pai, ele confia mais no pai, mas ele tem uma vontade muito grande de saber algumas coisas. Então ele pergunta, mas e por que a minha mãe todo esse tempo não apareceu para mim, se ela já está aqui? Ele pergunta para a Dona Laura, pergunta para o Ulisses, e aí ele recebe a resposta: a tua mãe sempre esteve do teu lado, a tua mãe que mandou o Clarencio lá te buscar, mas tu não olhava para ele. Olha só, cuidem bem, ó. Às vezes os nossos anjos estão querendo nos ajudar, estão passando para lá e para cá, e nós estamos ali revoltados, falando, xingando, não é verdade? Ih, eu não estou gostando, tá tudo errado, não é bem assim? Vamos dar chance para os nossos anjos, vamos estudar, vamos pensar no nosso... Vamos escutar o nosso coração, Jesus está dentro dele. Vamos escutar o nosso coração na hora da dor. A hora da dor é a hora que a gente mais chega perto de Jesus. Vamos escutar Jesus, vamos escutar o nosso coração. A dona, a mãe do André Luiz, não sai no livro, não dá o nome dela. Por isso que eu não sei, porque eu decorei os nomes todos. Por isso que eu não sei. A mãe do André Luiz, ela sempre ajudou o André Luiz. Ela pedia que fosse lá resgatar o filho dela, mas o Clarencio ia, e o André Luiz não queria vir para a colônia nosso lar. Até que um dia ele veio, mas ele veio porque ele quis. Ele veio porque ele usou o livre-arbítrio dele. A gente, se não usa a nossa vontade tem que ser respeitada. Enquanto a gente não quer melhorar, a gente não melhora. Não adianta eu rezar pela minha filha, se a minha filha não quer melhorar. Não adianta eu orar por uma pessoa, se a pessoa está sempre de má vontade e não quer sair daquilo ali. A mãe do André orava por ele, rezava por ele, pedia por ele. Ela estava no patamar mais elevado, ela estava numa colônia espiritual melhor que o nosso lar. Então, ela orava muito por ele. E o André recebeu essa resposta. Ele disse, mas ela estava sempre do teu lado, é tu que não olhava para ela, é tu que não escutava aquela sintonia maravilhosa da tua mãe. Sintonia de mãe é a coisa mais linda que tem, né, gente? Mãe ama
mãe ama de verdade, né? Tem muita mãe aqui, eu sei. Mãe ama de verdade. Chico Xavier dizia que a prece de uma mãe rasga o céu. A prece de uma mãe é tão forte que rasga o céu. Uma mãe tem força, né? E essa mãe maravilhosa, que é a mãe do André Luiz, orou muito por ele. E por isso que ele conseguiu, então, sair daquela lama que ele estava envolvido e foi para o nosso lar, né? A dona Laura, então, conta tudo isso para ele. Ele fica muito curioso e pergunta assim, mas escuta, tem um caso, assim, que eu fiquei sabendo da Hilda e do Tobias. A Hilda era casada com o Tobias. Aí a Hilda desencarna no nascimento do segundo filho. Aí a Hilda vai para o mundo espiritual e o Tobias fica aqui. E o Tobias chora e não quer mais nada da vida. E a Hilda vem pra cá e fica do lado dele, não quer fluir. E fica aquela coisa. Até que um dia o Tobias resolve casar de novo, porque ele tinha filho pequeno, ele precisava de ajuda. Então ele pegou uma companheira chamada Luciana. Luciana é o nome da minha filha. Luciana. Aí ele casa com a Luciana. E a Hilda, lá no mundo espiritual, fica muito brava. Ela fica muito brava. Ela diz, mas eu vi meu marido, onde é que se viu? Mas ela já está lá, o cara estava aqui, né? Então, a mãe do Luiz explica para ele que nem todo casamento, ela tem um sentido, assim, só na parte sexual, ou nessa parte, assim, de namoro, de passear. Não, alguns casamentos são para ajudar, alguns casamentos é fraterno, né? Segue o amor. Tem muitos casais que eles nem se curtem, né? Eles andam assim, por certo, a tarefa deles é outra, talvez é ajudar um filho que vai nascer, é ajudar alguém. Outros são apaixonadíssimos, são amados, estão sempre juntos, são aqueles que se amam, são aquelas verdadeiras almas gêmeas, né? Então existe muitas espécies de casamento. O caso da Luciana, que casou com o Tobias, fala a dona Laura para o André, era um caso assim, a Luciana veio ajudar, a Luciana veio criar aquelas crianças que ficaram órfãos, a Luciana veio botar ordem naquela casa, e com essa conversa e com essa determinação, a Hilda conseguiu então aceitar tudo isso. Ela foi amparada por uma equipe espiritual, que também explicou isso para ela, e ela aceitou a Luciana como uma pessoa boa, como um anjo da guarda que estava cuidando dos filhos dela aqui na Terra, porque a missão dela era ir embora antes, e a Luciana ocupou o lugar dela. E depois de tudo isso, eles três desencarnam e se encontram lá no mundo espiritual. E chega lá no mundo espiritual, eles fazem uma família, porque eles eram apenas pessoas que eram fraternos, eles tinham um amor um pelo outro, eles tinham uma história, então ficaram juntos na mesma casa. Então a dona Laura conta isso para o André Luiz, e o André Luiz entende melhor essa história do casamento na vida espiritual. Tem outros casos também, tem aquele que fica esperando a gente, tem aquele que é uma pessoa que a gente ama muito, que só quer ele por muito tempo, que a gente tem muitas encarnações com ele. Tem aquele que foi o nosso irmão, mas que agora tem que nos cuidar, então existe um laço aqui, que não é um laço de casamento aqui na Terra. Então tem muitos casos, e o mundo espiritual ele se foca mais no amor, ele se foca mais no sentimento, não é nada material como nós aqui. Então a dona Laura explica tudo isso para o André Luiz, e o André Luiz aprende muita coisa, mas ele também quer trabalhar. Ele diz, eu estou aqui parado, só estou aqui nessa casa, eu quero trabalhar. E ele vai solicitar um trabalho, mas como ele era médico, ele chegou lá na governadoria, pediu um trabalho, e ele achou que iam dar um trabalho de elite para ele, porque ele era um doutor, né? Aí ele chega lá e é requisitado sim para trabalhar no hospital. Só que no primeiro momento ele tinha que fazer a higienização, ele tinha que trabalhar com material de limpeza. E ele diz, epa, eu sou o doutor André Luiz, o que é isso? O Clarencio aparece para ele e diz, calma André Luiz, aqui não tem disso. Aqui todas as funções são lindas e maravilhosas. Tu tem que começar a fazer aquilo que tem para te fazer no momento. Quem sabe no futuro tu pode ser um médico aqui também, mas por enquanto tu está começando e tu tem que ter humildade. Olha bem, olha a prepotência, gente. Todo trabalho é honesto, né? Lá também no mundo espiritual tem a lei do trabalho, assim como nós temos aqui.
no nosso lindo livro dos Espíritos, que tem a lei do trabalho, né? Que a gente lê lá na terceira parte do livro dos Espíritos, explica muito bem o que é a lei do trabalho. Toda função é digna e é honrada. Toda função é bonita, não tem diferença. Deus dá para nós aquilo que nós podemos fazer. Tem pessoas que não têm a inteligência de ir para uma banca de estudos, então ela fica fazendo um trabalho mais simples, mas como ela é útil, né? Como aquela pessoa que vai lá pegar o nosso lixo é útil, como aquela pessoa que fica lá cortando nossos bifinhos no açougue é útil para nós. Meu Deus do céu, se não tivessem eles, né? Essa noite faltou luz. Essa noite faltou luz, eu fiquei sem luz, me acordei no meio da noite sem luz, daí um pouquinho, clic, veio a luz. Por quê? Porque um técnico da Celeste foi chamado para arrumar minha luz. Coisa mais querida esse técnico, né? Quanta gente estava desesperado que não podia usar o WhatsApp naquela hora, não podia ver o recado da namorada, né? E aí o nosso técnico pegou de noite, gente, de noite, subiu lá naquele baita daquele poste e de noite, de madrugada, 3 da manhã, ele arrumou a nossa luz. Vocês já imaginaram? Vocês já imaginaram que trabalho importante? Vocês já pensaram isso? Aí iluminou tudo e todo mundo, oba! Mas ninguém pensou naquele querido que foi lá e arrumou, aquele anjo, né? Aquele anjo. E sabe lá se ele tem, talvez ele não tenha nem o 2º grau completo. Muitas vezes são técnicos que aprendem, têm essa profissão e trabalham maravilhosamente bem. Então, nós temos que respeitar a todas as profissões. Todas elas são importantes. Não tem nada de Dr. André Luiz. Não tem nada de Dr. André Luiz. Eu sou o Dr. André Luiz. Não, tu é o André Luiz. Tu não é o Dr. André. Tu é o André Luiz. Tu vai fazer aquilo que tem para fazer agora no momento. E ele baixou a cabeça, limpou, né? Higienizou. E higienizou muito bem, porque ele se dava conta, ele era inteligente, ele aceitava, ele ficou mais humilde, porque ele passou muito trabalho no umbral. Às vezes a gente tem que sofrer para dar valor para as coisas, não é verdade? Às vezes a gente tem que sofrer. Então, com tudo isso, ele foi aprendendo. Ele aprendeu que a gente também tem vontade de comer no mundo espiritual. Que quando a gente chega lá, a gente chega com aquelas impressões da terra. E a dona Laura ensina ele. Aqui no nosso lar, a gente só dá comida simples, comida fraca. A gente trabalha com as frutas, com as verduras. Há um tempo atrás, a governadoria, que é aqui no meio da estrela, né, o governador aqui no meio da estrela, ele usava toda a alimentação da época aqui daqui da terra. Mas aí ele achou melhor começar a purificar e trocar, e já tinha evoluído. Até a própria colônia espiritual também já evoluiu. Evoluiu por quê? Porque as pessoas foram evoluindo e trabalhando. Então, atualmente, aqueles que chegam lá, eles se alimentam com sucos de frutas, se alimentam com verdurinhas, com sopinhas, até conseguir se desligar total da alimentação. Porque o corpo espiritual não precisa comer churrasco no fim de semana, né? Não precisa comer churrasco. Então, aprendendo sobre alimentação, aprendemos aqui no nosso lar sobre o sexo e o destino das pessoas lá dentro, aprendemos que esse pessoal aqui também trabalha, que essas pessoas aqui também ganham, eu não falei para vocês, quando a gente trabalha lá, a gente ganha o bônus hora. O que é o bônus hora? Não é dinheiro, bônus hora é um merecimento. É um merecimento que a gente tem, né? Tem pessoas que trabalham, levam criança para a escola, quando sou pequenininho assim, nossa, eu passei por um trabalho, nem quero saber, eu tinha 2 pequenininhas, eu andava com as 2 assim, voltava. Aí, então, chega um determinado momento, nós recebemos um merecimento, né? As minhas filhas estão formadas, né? Hoje elas estão independentes, hoje eu faço o que eu quero. Então, é um merecimento. Lá no mundo espiritual, a gente recebe o merecimento, chamado bônus hora. Eles dão bônus hora para cada pessoa no final de cada dia de trabalho. São 8 horas de trabalho, que nem o nosso aqui, parecido com os nossos daqui. E as pessoas vão ganhando bônus hora, e através disso aí, elas podem comprar o seu imóvel. Olha só, elas dão aquele merecimento em troca de uma casinha. Elas dão aquilo ali em troca de alguma coisa. Em troca de uma casinha, em troca de vestimenta, que eles se vestem também lá, que nem a gente. Em troca de um passeio para conhecer outra colônia espiritual, encontrar pessoas maravilhosas, palestras, filmes, música, tudo isso eles têm direito através do bônus hora. Então aprendemos sobre isso também. E o André Luiz queria saber agora uma coisa. Ele queria saber quando é que ele podia vir aqui ver a família dele.
E o pessoal estava disfarçando, que sabia que não estava muito bom para ele vir aqui ainda. Mas ele queria, e ele pedia, mas eu quero ir na terra, eu quero ir na terra. Aí ele, um dia, depois de um ano que ele estava na colônia espiritual, ele foi chamado, então, e veio até aqui visitar a esposa dele, que era o nome dela era Zélia. Ele veio visitar a Zélia, um ano depois. Ele veio nesse carro que eu já falei antes, que é o Airbus, né? Ele veio, que é um carro todo de vidro. Vocês podem imaginar mais ou menos, dá para imaginar. A gente tem muita imaginação, a gente tem muita cabeça. Ele veio, nós estamos sendo intuídos aqui, ó, os nossos espíritos estão me ajudando aqui a contar essa história. Então, aquele carro assim, todo envidraçado, ele fica 5 metros em cima do solo, e ele é Então ele chega aqui da terra, né? E ele vem dentro daquilo ali, o André Luiz. Então soltam ele perto da casa dele e ele entra na casa dele. A casa dele era uma casa bonita, porque ele era um cara que tinha, né? Tinha bastante dinheiro, né? Por isso que ele fez muita bobagem, né? Aí ele entrou assim entrou na casa dele e ele já notou que o jardim não estava como ele gostava. Disse, ué, mas esse jardim não está como eu gostava. Fazia 9 anos que ele tinha morrido. Aí ele vê a porta aberta, ele entra na casa dele, e ele olha assim, e ele gostava muito de um quadro que tinha toda a família, ele tinha 3 filhos. Então ele gostava muito daquele quadro que tinha ele, a esposa e os 3 filhos, né? Uma menina e 2 meninos, se não me engano. Aí ele diz assim, mas ué, cadê o quadro? Tiraram o quadro. Aí ele fica sentado e nota que saiu um médico. Estava saindo naquela hora um médico da casa dele. Ele diz, ó, tem alguém doente. Aí ele vê a esposa Zélia, né, saindo atrás do médico, muito assustada, mas doutor, eu não vou aguentar viuvar de novo. E ele, epa, tem um no meu lugar. Aí ele fica muito chateado, gente, ele fica muito chateado, fica muito triste. E diz, meu Deus, que coisa séria, eu amei tanto essa mulher tá me traindo. Ele fica muito louco. Aí ele lembra assim, mas peraí, só um pouquinho. O que eu aprendi no mundo espiritual? O que a dona Laura lhe ensinou? Aí ele começa a recordar a dona Laura ensinando do Tobias e da Hilda. Vocês lembram do Tobias e da Hilda? Da Luciana lá atrás? Ele recordou o casamento, ele recordou que a gente no mundo espiritual tem outras tarefas. E ele perdoa então a dona Zilda, né? Zélia. Não é Zilda. Ele perdoa a dona Zélia, né? E então ele fica assim um momento pensando, eu vou chamar alguém para ajudar esse querido que está doente. E chama uma companheira chamada Narcisa. A Narcisa ajudou ele no restabelecimento dele. Ele chama a Narcisa, que chega logo, e a Narcisa faz preces, faz passes, faz muitas orações em cima do Ernesto. O Ernesto é o dono, é o marido do novo da Zélia. Ele faz muitas orações em cima do Ernesto e o Ernesto se recupera. E o nosso querido André Luiz, então, fica bem, fica em paz, fica calmo, porque ele aprendeu bem. Então a Narcisa convida ele para ir voltar volitando. O que é volitar? É voar, gente. Ele cresceu espiritualmente e ele aprendeu a se desprender espiritualmente. No lugar de andar em aerobus, ele não precisava mais. É voar. Vocês nunca sonharam? Eu já sonhei que vocês estão voando. A gente às vezes sonha que está voando, a gente está voando mesmo. A gente está voando mesmo, gente. É uma propriedade que o espírito tem de ir de um lugar para outro só através do pensamento. Ele pensa e ele se vai para o ar e voa. Então chama-se volitar. Então ele volitou com a Narcisa. E chegando no nosso lar, o nosso querido André Luiz recebe então o título de cidadão da colônia espiritual ao nosso lar, porque ele recebeu muitas provas e todas as provas que ele passou por ele aceitou, ele aprendeu, ele se tornou uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa que começou lá no umbral, mas que hoje era um cidadão do nosso lar. Então, essa história eu conto para vocês, aconteceu mesmo, porque o Chico não mente, né? Depois dela veio mais o nosso querido André Luiz, fez mais 12 obras maravilhosas, sendo que a primeira é o Nosso Lar e a última e A Vida Continua. Essas duas, a primeira e a última, elas têm filmes sobre o livro, são muito bonitos, tá? A Vida Continua, talvez, quem sabe, se nossos espíritos aqui da casa me permitirem, quem sabe um dia eu conto essa história para vocês, eu já li também, tá? Nós vamos para nós refletir, para nós abrir a nossa mente e ver, meus queridos irmãos, que tudo que o
nosso Pai faz, Ele faz com perfeição. As mãos dedivosas do Chico nos dá a oportunidade de aprender sobre o mundo espiritual. Eu ganhei esse livro de uma querida aqui da casa, dessa casa. Esse livro que é Desvendando o Nosso Lar. É a história do nosso lar, mas assim as partes mais importantes ele conversa, o autor, o Luiz Eduardo, que é o autor desse livro aqui, não é o Chico, não foi feito pelo Chico, esse aqui, ele pegou a obra do Chico Xavier e leu partes importantes e explica mais detalhadamente. Eu ganhei nessa casa do amigo secreto, recebi esse convite, fiquei muito feliz, né? E quando eu recebi esse livro, eu até achei assim, como eu já li 3 vezes a obra do Nosso Lar, já vi o filme, eu achei que eu não ia aprender tanto, né? Eu achei assim, bom, eu vou ler, eu vou gostar de ler, porque eu leio um livro por semana, eu vou adorar ler. Só que tem uma coisa, eu acho que eu já sei tudo. Vocês precisam ver que coisa mais linda que é esse livro. Ele explica o nosso lar detalhadamente. Esse autor aqui, ele já escreveu sobre o Chico Xavier, ele escreveu um livro, O Homem que Falava com os Espíritos, que é o Chico. E essa é a segunda obra dele, Desvendando o Nosso Lar, que eu ganhei de uma querida, uma trabalhadora dessa casa, que me deu com muito carinho. Eu recebi esse convite porque eu vim aqui fazer outra coisa na praia. Aí um menininho muito engraçadinho me telefonou e disse: Lúcia, tu não quer ir, Lúcia? Vamos às 6h30, Lúcia, eu vou passar aí. Tu não quer? E eu vim nessa festa maravilhosa, essa celebração encantadora com meus queridos aqui da casa, que eu tenho o maior carinho, né? E ainda trocamos presentes, e esse foi o meu presente de amigo secreto, né? E eu agradeço, cada vez que eu leio esse livro, eu me lembro daquele dia tão bom, né? E da vozinha do Emanuel me convidando para vir, né, Emanuel? Eu agradeço a oportunidade de ter estado com vocês, não sei se eu não passei da hora, desculpe, porque esse livro é grande, mas é que tem muita coisa para explicar, tá? Eu prometo que eu não vou falar tanto da outra vez, mas me deem a chance de voltar, porque eu adoro estar aqui. Fiquem com Deus, fiquem em paz, sejam felizes e um feliz 2020 para todos vocês. Que Deus fique mais perto de vocês. Depois dessa bela explanação, a gente quase me falar. Gente, vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos nessa noite, aprendendo um pouquinho com a Lúcia, relembrando um pouquinho. Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade e vamos fazer a nossa oração primeiro, com o nosso pensamento, pedindo ao Mestre Jesus que nos leve até a nossa casa, espalhando sobre a nossa casa paz, amor, alegria, e que Jesus, na sua infinita bondade, sempre derrame sobre os nossos lares muita paz. Jesus amado, espiritualidade bondosa, também pedimos que leve a nossa oração a todas as pessoas que estão viajando neste momento na estrada, que tenham cuidado no volante, que tenham Jesus nos seus corações e que a paz de Jesus as leve até o seu destino. Nesse momento, então, vamos fazer o nosso passe coletivo. Sentar na cadeira, o melhor que a cadeira nos oferece. O passe coletivo é o melhor que o passe individual, pois nele está os espíritos bondosos derramando sobre nós muita paz, muita saúde, muitas flores, muitas rosas, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos dê saúde, nos dê fé, principalmente fé, que nós creia, que nós possamos ter mais amor em nossos corações, saber perdoar, saber amar, que leve aos nossos lares, a todas as pessoas das nossas famílias, muita paz. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare sempre para o caminho do bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos em paz, que Jesus os acompanhe. Com ela ali, ó, vai ter uma